Olá pessoal, boa tarde. Fazia algum tempinho que eu não vim aqui, né, para fazer especificamente algumas abordagens voltadas especificamente às constelações, tanto no método da água, como também simplesmente aqui em cima deste campo mórfico, né, morfogenético, que é todo um sistema ao qual todos nós estamos permanentemente recebendo estímulos, interagindo, integrando, reintegrando, né? Memórias genéticas, memórias ancestrais, transgeracionais. Então, quando a gente vai para um movimento de campo sistêmico, né? Nós geralmente vamos ter, vocês vão ver, uma forma circular, né? Onde normalmente as pessoas colocam, os consteladores aqui colocam os bonecos, coloca-se também o prato com água, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu vou atender, eu monto todo esse processo. Então, aqui vem a água, elemento da vida, primeira fonte de todos nós, água. Então, a água, obviamente, que ela tem uma amplitude de infinitas respostas aí, porque ela é esse elemento que a Terra é praticamente formada por água. Nós somos mais de 70% água, né? Então aqui tem muita memória que a gente nem faz ideia. Então hoje eu quero trazer aqui um exercício, um exemplo, tá? Que inclusive eu tenho aprofundado mais a minha relação dentro do reino animal, com cavalos, com gatos, com cachorros, com a natureza como um todo. E eu fico muito feliz de poder trazer para vocês um pouquinho desse Constela Pet, dessa vivência com o ecos do espírito que veio para mim dessa forma, né? Quando eu digo assim, veio para mim, é uma reunião de toda uma travessia, de toda uma jornada de vida. Então, eu já participei de constelações com cavalos, estou me aprofundando com os cavalos, com a doma índia, sou uma aprendiz eterna, né? Porque, na verdade, essas coisas eu não acredito muito assim em... tô pronto, tô formado, o curso tal, me deu tal habilidade. A gente vai desenvolvendo cada vez mais esse olhar sistêmico, essa filosofia sistêmica, retomando isso nas nossas vidas, porque na verdade isso sempre fez parte das nossas vidas. Nós é que nos desconectamos dessa essência primeira, nos desconectamos desse sistema, né? Dessa natureza, da memória. Eu acredito muito que como nós, isso dentro de diferentes abordagens, crenças, filosofias e religiões, né? Se tem aí como gênese da vida, como um desdobramento da gênese da vida, sendo o ser humano o último animal dessa cadeia. Então, nós somos animais humanos, certo? Nós carregamos toda essa memória em nós. Os índios, por exemplo, dentro dessa raiz primeira em mim mesma, né? As etnias como um todo no Brasil e nas Américas falam o tempo todo, através da sua vida prática e de correlação com essa vida, de que nós pertencemos a essa terra, a essa Pachamama, a essa Gaia, a essa Inhoquemapo, a Ivu, né? Então, se nós pertencemos,
e se nós pertencemos ao reino mineral, vegetal, animal, a ciência também nos traz, por exemplo, um DNA aí. E esse DNA aí é semelhante, sim, e muito mais do que semelhante, ele ressona com o nosso. Então, por exemplo, né, vamos fazer aqui uma simulaçãozinha, tá? Eu outro dia participei no Constela Pet de um exercício muito bonito, que eu quero trazer esse exercício, mais ou menos, né, para nós esse exercício. Então, por exemplo, a gente coloca um objeto, né? Pode ser um boneco, pode não ser um boneco, pode ser uma pedra, né? Essa turmalina negra é cheia de cristais também incrustados nela, né? E nós vamos colocar neste campo mórfico 4 campos, né? Então, um primeiro, um segundo, um terceiro e um quarto. Neste primeiro, vamos tirar aqui o bonequinho, gostei da ideia da pedra, né? Vamos colocar primeiro esta pedra. E esta pedra, ela vai representar, né, a alma de um animal nosso. Se nós não tivemos uma relação com algum animal, com um gato, com um cachorro, com um cavalo, com aves, né? Se nós não tivemos, ok, vamos deixar isso dentro de uma leitura transpessoal, né? Dessa nossa relação com esse reino, com esse ser, com esse animal. Não gosto de nenhum animal, é difícil alguém não se afinar, não gostar de algum animal, não ter uma simpatia por algum animal, né? Por alguma ave, por alguma criatura da natureza. Tem gente que é alucinada, apaixonada por coelho. Tem gente que é apaixonado por lagartos, por tartarugas, né? Por felinos, enfim. Mas este primeiro campo que vai aqui, ele é o campo desta alma, deste ser, né? E nós vamos a um segundo campo. Tô assim jogando bem, sabe? Nada programado, nada engessado, porque isso é o grande salto, a grande bênção das constelações. As constelações não partem de princípios engessados, induzidos, conduzidos. Existe sempre uma interpretação dentro deste campo que nós facilitadores, nós consteladores, nós que participamos, não tem como conduzir. Claro que aqui eu estou, digamos assim, fundamentada já num exercício que eu já fiz, em algo que eu já trago, né? Mas vocês aí do outro lado, se já fizeram, se não fizeram, é muito legal deixar fluir esse negócio todo, tá? Então vamos pensar aqui no segundo campo. Vamos colocar nesse segundo campo. Estou aqui com o meu saquinho, né? E estou aqui pegando neste segundo campo. Peguei aleatoriamente, né, um símbolo aqui das alianças, união, casamento. Isso pode vir na tua cabeça de diferentes formas, tá? E pode ter também por detrás aí outras tantas explicações que não sabemos, certo? Vamos colocar este segundo campo, vamos colocar aqui, tá? Colocamos aqui, ali no centro a pedra, né? Deixa eu virar para cá para vocês verem bem. Vamos ao terceiro campo. O terceiro campo, nós vamos colocar exatamente, pegando aqui,
vamos colocar um animal, um cãozinho, tá? Vamos colocar aqui o cãozinho, certo? Vamos colocar aqui, neste terceiro campo, tá? E vamos a um quarto campo. Deixa eu tô pegando aqui. Quarto campo, esta casa. Vamos colocar aqui, tá bom? Tá. Agora vocês aí do outro lado vão pegar uma folha. Eu normalmente, pessoal, eu tenho sempre, sugiro sempre que todo mundo tenha um diário sistêmico. Quando eu atendo, eu faço apontamentos, não só sobre o que eu estou percebendo, sentindo, mas sobre o que está vindo, né? Porque eu acredito e muito que todas as pessoas que me procuram para constelar são pessoas que também trazem para mim algo que eu própria preciso ver, preciso trabalhar também. Nada é ao acaso, nada. Então é tudo muito ressonante no universo. E nós estamos aí o tempo todo interagindo nessa teia infinita de possibilidades, de respostas, de questionamentos, de grandes revelações para nós e sobre o nosso processo de vida. Então vocês têm aí, perdão, aqui se faz ao vivo, aqui se tosse ao vivo, né? Vamos escolher aí um cantinho do livrinho de vocês, do caderno de vocês. Se organizem para isso, é tão bacana. E tem tantas respostas que vão vindo ao longo do tempo, porque as constelações, às vezes as pessoas perguntam assim, e quanto tempo dura uma constelação? Bom, o meu processo aqui de constelação com vocês, ele tem um antes, um durante e um depois, dentro do processo, tá? Eu explico exatamente como eu estou fazendo aqui. Eu coloco algumas questões, agrego algumas outras ferramentas. Às vezes gosto de usar alguns oráculos específicos relacionados, por exemplo, à própria visão sistêmica, e tem muitos, né? As frases sistêmicas, os fundamentos sistêmicos, tem muitos oráculos lindos hoje. Então, às vezes, um processo facilitado por mim, ele vai durar aí umas 2 horas, isso eu digo em sessão, tá? Agora, o processo na tua vida, nas nossas vidas, uma constelação pode aí ficar por 100 anos ressonando. A gente não pode precisar isso, né? Porque isso é, como eu disse, ressonante. Então aí se colocou, né, esses campos, tá? E dentro desse exercício, dentro desse movimento, dessas almas que estão aqui, desse contexto que veio aqui para nós, né? Eu estou também aqui me autoconstelando, né? E deixando fluir. O rio flui, a fonte não precisa perguntar o caminho. Essa é uma das grandes senhas sistêmicas, né? Então, essa primeira alma aqui, né, nos faz a seguinte pergunta: aonde estão os animais na nossa vida? Essa pedra pode falar muito mais do que se imagina. Talvez aí do outro lado, né, essa pedra represente para ti, para mim, eu sei bem o que está representando, mas pode ser que represente para ti, e isso na constelação eu não fico te dizendo, é tu que vais observar, né? E escrever sobre isso, aonde estão os animais na tua vida. Pega essa pedra, sente essa pedra,
A pedra traz uma memória ancestral. As pedras foram os primeiros habitantes, digamos assim, dessa terra, o reino mineral, né? Então tem muita história aí, né? E vai escrevendo sobre isso, né? Aí, dentro do objeto alma, né? Dos animais, a alma dessa troca, né? Eu tô lendo aqui, tô com uma colinha aqui para passar para vocês o passo a passo, tá? Então, onde estão esses animais? A segunda alma que nós colocamos aqui, né, aleatoriamente, assim, tem a ver com a mãe. A terceira, pai. E a quarta veio a casa, né? Então, tu vai dizer daí do outro lado assim, mas Liana, pelo amor de Deus, o que tem a ver um cachorro com por exemplo, a minha mãe, né? E o que tem a ver essa aliança, na verdade, aqui com a minha mãe, né? Então, isso tudo pode representar muita coisa que vai vir dentro de um processo quando tu começares a escrever. Daqui a pouco, né, e isso aqui é o mais fantástico, daqui a pouco tu carregas aí uma história relacionada à tua mãe, que a tua mãe, por exemplo, pode ter tido um casamento complicado com teu pai, o nosso, né, com a relação aí a dois, pode ter tido um desejo ou uma frustração, né? Tem muita coisa aí, podem ter memórias de passado, de avô, de avó, de bisavô, de bisavó, tudo relacionado aqui apenas a essa figurinha aqui. E a o quarto objeto, aliás, o terceiro objeto é o pai, né? Então, escrever dentro dessa questão paterna, né? A questão desse pai, por que estaria esse pai representado aí com esse cachorrinho, por exemplo, né? Ou podem ter aqui ordens diferentes que tu tenha aí botado algo parecido ou completamente fora desse contexto aqui. Daqui a pouco tu pegou aí né? Tem que ter sempre frente e verso. Daqui a pouco tu pegou um oráculo, né? Daqui a pouco tu pegaste aí um oráculo de cartas, ou daqui a pouco tu pegaste uma carta X para representar o segundo objeto, né? E dentro dessa carta tem toda uma abordagem de imagem, de lembranças, de recordações, assim como essa questão aqui desse pet, que esse pet pode ter representado dentro dessa figura paterna, né? Ou pode estar representando a lealdade, um amor cego, né? Ou até uma transferência dentro dessa figura aí, né? Alguma questão, alguma memória aí do teu primeiro cachorrinho, ou do teu primeiro gato, ou do teu primeiro, digamos assim, presente do teu pai, ou que tu gostarias de ter ganho e nunca ganhou, né? Tanta coisa pode vir. Por isso que é legal a gente ter um caderno para ir fazendo esses apontamentos, né? Eu vou reler depois isso aqui para vocês, tá? Esse quarto objeto, que foi por último a casa, é o que o nosso inconsciente quer nos mostrar. Então, é a nossa alma, né? Então, o primeiro é o pet, né? O segundo, a mãe. O terceiro, o pai, e o quarto somos nós. Isso num exercício simples, aí na tua casa, sem interferência,
sem condução, porque não deve haver. Eu estou só aqui exemplificando. Se tem condução, tá fora do propósito, tá? Então, não há uma indução aqui. Aqui, nada é induzido e cada qual pega o objeto que se identifica. E tudo é para ser sentido. Então, traz aí a tua presença, a tua consciência, né? E escreve tudo isso. Então, por exemplo, né? Nessa pedra aí que representa o animal, o pet na tua vida, né? O teu companheiro animal. Escreve sobre ele, escreve sobre essa história, né? E também diz a esse animal que agora, daqui para frente, ele não precisa mais assumir nada por ti. Ele não precisa assumir as tuas dores, ele não precisa assumir as tuas dívidas, né? Para com A, com B, com C. Dívidas num sentido bem amplo, complexo e restrito, né? Os animais, os animais em geral, né? Eles captam o nosso campo de uma forma absurda. Então, muitas vezes um animal adoece e nós, né, vamos a alguém, ao veterinário, ou vamos a um constelador pet, né? Vamos aí a Liana e a Liana aprendiz, né? Vamos deixar bem claro que eu estou sempre aprendendo, estou aqui me aprofundando nessa área cada vez mais. E aí você chega para mim e diz isso: o meu animal está doente, eu não sei o que fazer, eu quero constelar o meu animal. Na verdade, nós sempre devemos pensar o seguinte: está em nós, as respostas estão em nós. Às vezes a gente está transferindo uma ansiedade para A, para B, para C e principalmente para os animais que captam de uma forma muito amorosa. Eles estão a serviço da vida e pertencem a um clã, o clã dos felinos, o clã dos lobos, o clã dos equinos. Então, existem dentro da história dos animais, sejam como sejam, seja que animal seja, existe um antes. Nós não somos os donos, nós somos os tutores. Eles não foram gerados do nosso ventre, nós os cuidamos e coexistimos, né? Coexistimos. Então, eles trazem a sua força, a sua história, mas a partir do momento em que a gente esquece isso, né? Esquece e passa a tratar esse animal, tratar esse pet como um ser humano, humanizamos esse animal de tal forma, né? E como é que isso se dá? Por favor, não me entendam mal, certo? Mas muitas vezes nós tiramos a natureza de um animal. Hoje mesmo eu estava aqui filmando os cavalos, fotografando, né, com o meu celular, e o nosso cavalo mais antigo, que já está com quase 20 anos, ele estava cobrindo uma égua mais jovem, bem mais jovem que ele. E naquele ato, naquele momento ali, uma pessoa que estava aqui na minha residência hoje disse: nossa, que horror, a égua deve sentir dor. Isso somos nós que achamos. A égua está feliz da vida lá, entendeu? Tá na sua natureza, livre, leve, solta, no seu cio, no cio da vida, se entregando àquela dança de uma forma linda, maravilhosa, bem como esse cavalo,
dançando junto, relinchando, né? Suspirando, mostrando assim a sua força, né? Toda a natureza da sua manada, do seu clã. Então somos nós que achamos e achamos equivocadamente. Os animais sabem e muito bem a sua natureza. A natureza que muitas vezes nós achamos, por exemplo, que um felino casse uma ave, nós achamos que eles são maus por isso. Não, eles estão cumprindo, estão a serviço da vida. Assim como aquele pássaro que caiu do ninho, que foi jogado lá pela sua mãe, porque era o mais frágil, talvez, né? E a mãe passarinha lá, a mãe caturrita, a mãe águia, a águia também joga os seus filhotes de cima do pico mais alto. E quem não voar se estrebucha, entendeu? Então, essas são as naturezas que a gente deveria observar melhor para não transferir, para não fragilizar, para não incapacitar, para não tirar a força, a sabedoria e a natureza de ser de qualquer ser, inclusive e sobretudo entre nós, animais, humanos, e com o reino animal como um todo, com o reino mineral, com o reino das aves, com o reino das plantas, com a terra, com a natureza como um todo, com esse céu lindo acima da nossa cabeça, com as árvores, com toda a criação em nós o tempo todo. Eu espero, assim, que vocês possam, daqui a pouco peguem aí sabe esses discos de pizza, de isopor. Às vezes as pizzas vêm, essas pizzas que a gente compra, né, caseiras, vem com um círculo de isopor. Faz um campo mórfico para ti ou cria. Né? Esse foi o meu primeiro campo mórfico que eu escrevi, que eu fiz todo um trabalho aqui dentro das bases indígenas. Então, eu criei esse campo mórfico fundamentada nas direções, fundamentada em todo um olhar ancestral, étnico, tá? Porque as etnias no Brasil, nas Américas, elas têm diferentes formas de praticar a sua cultura, a sua tradição. E cada uma delas, dentro da minha trajetória de vida, me trouxe e me traz constantemente muitas riquezas de saberes, né? Trocas de saberes. É o tempo todo que eu estou aprendendo, o tempo todo que eu aprendo cada vez mais sobre mim mesma e compartilho para que possa servir também como uma ferramenta aí para ti, dentro das tuas abordagens terapêuticas, e independente se tu és ou não um facilitador, um focalizador em constelações, né? Se tu tens ou não essa leitura, mas leva para ti, olha abre o leque de visão, vai além do aparente, certo? Grande beijo, muito obrigada por mais essa oportunidade. E se por acaso tu sentiu de constelar comigo, me procura. Eu sou Liana Otinguaçu.